Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Thiago e hoje vamos falar um pouco sobre essa curiosidade bioquímica. Nós seres humanos possuímos algumas moléculas, macromoléculas orgânicas que compõem o nosso organismo, que são as proteínas, os lipídios, os ácidos nucleicos, DNA e RNA, carboidratos, que são os açúcares, que podem ser monossacarídeos, oligosacarídeos, polissacarídeos e afins. No caso das proteínas, são elas que vão fazer nós nos diferenciarmos para não ser, por exemplo, por que o Tiago não é o mesmo João, o mesmo Carlos, o mesmo que está me assistindo aqui? Porque essas proteínas, elas têm algumas funções, muitas delas estruturais, que fazem com que nós possamos nos diferenciar um do outro. Se nós pegarmos essas proteínas, elas são compostas por aminoácidos. Os aminoácidos, eles são os monômeros que constituem as proteínas. Como é que é a estrutura geral de um aminoácido? Você tem um carbono central, tá? Esse carbono é um carbono quiral, faz 4 ligações diferentes. Ele é ligado a um radical amina, a um ácido carboxílico, um hidrogênio e uma cadeia lateral. Essa cadeia lateral é que vai diferir esse aminoácido dos demais. Agora, observando essa estrutura do aminoácido, você pode observar que ela tem um nitrogênio. Como nós conseguimos adquirir esse nitrogênio no nosso corpo? Você pode pensar, mas o nitrogênio está no ar. Isso é verdade. Mais de 78% da nossa atmosfera é composta por gás nitrogênio. Só que nós não conseguimos colocar esse gás nitrogênio no nosso organismo pela respiração. Conseguimos fazer isso com oxigênio. Beleza, você faz a glicólise, o ciclo de Krebs, a fosforilação oxidativa, mas com nitrogênio isso não é possível. Mas você pode pensar, então como é que nós temos isso no nosso corpo? Então, é aí que você vai ter que entender como funciona esse ciclo do nitrogênio, tá? Primeiro ponto, né? Na atmosfera você tem o nitrogênio no ar, beleza? Aí é o seguinte, nem as plantas conseguem absorver esse nitrogênio. Porém, nas raízes das plantas, isso temos alguns grupos, tá? Se você pegar as raízes das leguminosas, algumas bactérias do gênero Rhizóbios, certo? Elas conseguem pegar esse nitrogênio que está no ar, certo? E convertê-lo em amônia, tá? A amônia que é o NH3. E as demais plantas que não são leguminosas, você tem alguns outros gêneros. Você tem as cianobactérias e também tem as azotobacter, tá? Por isso que muitas vezes, em algumas questões, o nome nitrogênio aparece com o nome de azoto. Elas também conseguem converter esse nitrogênio que está no ar em amônia. Da mesma forma, pessoal, quando você tem excretas nitrogenadas, certo? Por exemplo, fezes, urina e até a morte de algum ser que ele vai entrando em decomposição, esses fungos e essas bactérias decompositoras também vão converter essa matéria em amônia, certo? Aí essa amônia, toda essa etapa, tá, pessoal, na qual você pega esse nitrogênio e você transformou ele em amônia, é uma etapa de fixação. Aí agora vamos entrar numa etapa de nitrificação. Essa etapa de nitrificação, ela vai ter que transformar essa amônia em nitrato. Só que não é muito simples, tá, pessoal? Porque você tem duas etapas, pelo menos, né? Você tem a etapa de transformar a amônia em nitrito, e esse nitrito vai virar nitrato. Para você transformar amônia em nitrito, você vai precisar de outras bactérias que são as nitrossomonas. Essas nitrossomonas vão converter a amônia em nitrito. E esse nitrito, pessoal, ele é tóxico para as plantas. Elas não gostam de absorver esse nitrito, tá? Essa etapa, essa subetapa da nitrificação, a gente vai chamar de nitrosação, beleza? Que é a conversão da amônia em nitrito. Agora, já a conversão do nitrito, certo, em nitrato, o nitrito é o NO2 e o nitrato é o NO3. Para você transformar nitrito em nitrato, essa etapa se chama nitratação. Então, você tem que a nitrificação é composta pelas etapas, pelas subetapas, né, de nitrosação, que é feita pelas nitrossomonas, e você tem a nitratação, que é feito por um outro tipo de bactérias, são as nitrobactérias, tá certo? Essa é a etapa de nitrificação.
Uma coisa interessante é que essa transformação da amônia em nitrito, é o processo da quimiossíntese, tá? Na qual essas plantas elas vão conseguir produzir boa parte da sua energia, essas bactérias que chamam as plantas, numa relação de mutualismo, tá? Uma beneficia a outra. E essas bactérias que fazem a nitrosação e a nitratação são as bactérias quimiosintetizantes. Isso é muito bom da gente falar, tá? E essa etapa de nitrificação é uma etapa de oxidação. Você vai ter perda de elétrons nesse processo. Já quando o nitrato está pronto, ele vai ter que ser convertido depois para voltar para o ambiente. Essa outra etapa é chamada de desnitrificação, certo? Essa desnitrificação, você vai ter outras bactérias, que são as bactérias desnitrificadoras, que elas vão converter esse nitrato em N2. E esse N2 vai compor novamente a atmosfera e assim vai acontecer novamente o ciclo do nitrogênio. Você pode até pensar, né? Então, como é que eu e os demais seres heterótrofos, aqueles que não conseguem produzir o próprio alimento, já que as plantas elas são autótrofas e muitas bactérias também são, como é que conseguimos adquirir esse nitrogênio? No momento que essa planta, numa relação de mutualismo, ela adquire o nitrogênio dessas bactérias, quando nós nos alimentamos da planta ou de algum animal herbívoro que comeu essa planta, nós vamos absorver no intestino os nutrientes, tá certo? Digestão humana, tá? Tem absorção de água no estômago, no intestino grosso e no intestino delgado você tem a absorção de nutrientes. E esses nutrientes, quando eles são absorvidos, eles vão para as localidades bioquímicas nas quais eles têm sua função. E a partir daí é que as nossas proteínas, elas, principalmente as proteínas estruturais, lógico que todas elas têm essa conformidade, né, com o carbono central, o radical amino, o ácido carboxílico, um hidrogênio e essa cadeia lateral, elas conseguem manter as nossas estruturas proteicas dessa forma, tá certo? Então, eu espero que eu tenha solucionado essa dúvida de vocês. Se tiverem alguma dúvida a mais, podem colocar aqui nos comentários. Curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. E até a próxima. Tchau!